Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens com o nome Ele é. E durante aos domingos nós temos abordado a identidade de Jesus Cristo, quem Ele é. Temos conhecido dele a partir de suas próprias ações a respeito de si mesmo. Vimos então, durante os domingos, Jesus se autodeclarando o pão da vida, a luz do mundo, declarações que nos trazem a compreensão parte da sua identidade. Algo muito comum nas declarações de Jesus, segundo o Evangelho de João, é a exclusividade em sua pessoa. Quando ele cita, eu sou o pão da vida, ele está dizendo que somente nele o homem espiritualmente desejoso, espiritualmente faminto, pode ser saciado. Logo em seguida, nós vemos em uma multidão coberta de opiniões e dúvidas relacionadas a quem é Jesus Cristo, nós vemos que Jesus faz outra declaração. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo àquelas pessoas que Ele é a fonte da vida, sobre qual todo o universo existe. E com isso ele diz, fora de mim somente há trevas, portanto não há vida, pois há vida somente em mim. As trevas serão derrotadas em mim, pois eu sou a luz que dissipa as trevas. E algo que me chama a atenção nas declarações de Jesus é a sua singularidade, a sua exclusividade e a sua particularidade quando ele fala da sua pessoa. Jesus, com essas declarações, está dizendo que não existem caminhos alternativos que levem a Deus. Não existem caminhos que levem ao Pai. Portanto, a mensagem de Jesus é uma mensagem confrontadora. A liderança religiosa que havia ali em Israel. É uma mensagem que confronta. Em específico, os fariseus ensinavam que havia um caminho que se levava a Deus por meio das obras. Para ser aceito por Deus, existia um caminho que era por meio da lei. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz que certos homens desceram da Judeia e ensinavam ali os irmãos: se vocês não se circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, a liderança religiosa ensinava que para ser salvo, para ser aceito por Deus, havia necessidade de se cumprir as obras, a lei. Vemos então, irmãos, os fariseus colocando a sua esperança de salvação pelo cumprimento da lei. Não havia problema na lei que Deus havia dado a Moisés. Deus deu a lei a Moisés. Pois a lei, qual que era o propósito da lei? A lei, quando foi dada a Moisés, tinha o propósito de humilhar aquele povo, humilhar e conduzir aquele povo em humildade, conduzi-los ao arrependimento. A lei foi dada para que a multidão, o povo olhasse para a lei e fosse sincero de coração e falasse: eu não tenho capacidade de cumprir toda a lei. É impossível humanamente um ser humano cumprir a lei. Preciso de um Salvador. Mas não foi isso que aconteceu. Então nós vemos os judeus falando de Moisés, pois Moisés representava a lei, em João em específico no capítulo 9, de boca cheia. Esses homens estavam cegos e estavam tomados pelo orgulho mundano e pecaminoso. E quando Jesus diz a eles assim, que Moisés escreveu a respeito dele, esses homens foram confrontados. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, esses a qual você está falando de boca cheia. Ele profetizou a respeito da minha pessoa. Ele escreveu de mim. Mas aqueles homens estavam mortos em seus pecados, eles estavam cegos. Vejam que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse para quem? Para os fariseus, que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus estava dizendo ser o Messias, o ungido prometido pelos profetas, e que se eles não crescem nele como eu sou, todos eles morreriam em seus pecados. Eles estavam sendo, naquele momento, confrontados pela mensagem de Jesus Cristo. E Jesus continua, em João capítulo 8, versículo 6, Jesus continua com essa confrontação. Olha o que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai,
se alegrou quando viu o meu dia. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, os judeus ouvindo aquilo, Jesus já havia confrontado eles falando de Moisés. Logo em seguida, existe um confronto falando em relação a Abraão. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Mas por que eles queriam apedrejar Jesus? Ao falar de Moisés e Abraão, Jesus estava tocando naquilo que era sagrado na religião dos fariseus. Aqueles homens acreditavam estar servindo a Deus, mas ao rejeitarem a Jesus como Messias, eles estavam rejeitando o próprio Deus, eles estavam rejeitando o Pai. Os fariseus, com seus métodos para se alcançar a Deus, eles estavam desprezando Jesus como Cristo. Existe um relato de um missionário, David Platt, inclusive ele escreveu um livro, não lembro se é o nome certo, mas acho que é Radical o nome do livro. E ele ilustra bem a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. E acredito que cabe bem para aquilo que nós vamos falar nessa manhã. David ele estava em uma missão na Ásia, quando ele se deparou com uma roda de pessoas falando a respeito de religiões, das suas religiões e das suas similaridades, das semelhanças que havia naquelas religiões. E nesse bate-papo, cada um falava a respeito pelo qual método a sua religião usava para se alcançar a divindade, ou seja, para se alcançar a Deus. Então David, de maneira educada, ali tomou a palavra e disse: vocês estão dizendo que as suas religiões são caminhos de se achegarem a Deus? E, portanto, elas são semelhantes, são similares? David, exatamente isso. É isso que nós estamos falando. Então David disse a eles: deixa eu contar uma ilustração para vocês. Imagine comigo uma montanha onde Deus está no topo. Haverá diversas estratégias para se chegar no topo. Uns vão subir em zigue-zague, outros vão subir em círculo, outros vão subir em linha reta. Haverá uns que farão alpinismo. Cada um escolherá um caminho para se chegar no topo. E como nós estamos falando de religião, alguns vão escolher Maria, outros vão escolher Maomé, alguns vão escolher Padrinho Cisso, outros vão escolher seus próprios esforços, e assim vai. Reze 10 terços para que você chegue ao topo da montanha. Faça um sacrifício e seja aceito por Deus, e você vai chegar no topo da montanha. Porém, amigos, o cristianismo não é um método para se achegar a Deus. Não é um projeto que você constrói a sua escada para a eternidade. Deus está no topo da montanha. Como vou fazer para alcançá-lo? A mensagem do Evangelho não é um Deus nos ensinando boas práticas morais para se aproximar dele. Mas a mensagem do Evangelho é de um Deus que desceu a montanha em direção aos pecadores. Porque esses pecadores não tinham capacidade nenhuma, não tinham condição nenhuma de subir a montanha. Essa é a diferença entre nossas religiões. O que encontramos na Bíblia é a história de um Deus que não deixou sozinhos, cada um que aqui está, não nos deixou sozinho para nós fazermos o nosso próprio caminho para se chegar a Ele. Mas a Bíblia nos fala que Ele veio até nós, Ele fez um caminho até nós, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Esta ideia de alcançar a Deus por métodos era a mesma ideia dos fariseus. Como nós podemos observar desde o tempo de Jesus, o cristianismo, por se apresentar como o único caminho, é algo confrontador. O cristianismo, por se apresentar como exclusividade, é algo que confronta. E sabe por que ele confronta? Porque todos querem a glória de dizer: eu venci. Se eu sou salvo é porque eu conquistei, porque eu paguei. Todos querem a glória, todos querem esse orgulho de dizer isso. Mas Deus não divide a glória com ninguém. E a mensagem do Evangelho é: Cristo
venceu. Portanto, ele é a porta. Portanto, ele é a luz. Portanto, ele é o pão. Portanto, ele é o caminho. E diante de tudo isso que eu falei, o tema desta manhã é: ele é a porta das ovelhas. E eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 10. Assim que você se encontrar, peço que você se coloque de pé. É o texto que nós vamos fazer a exposição nesta manhã. João, capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhece a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Amém? Pode se sentar. Irmãos, para que possamos compreender essa declaração, nós precisamos entender o contexto dessa declaração em João capítulo 10. Portanto, eu vou fazer um resumo do contexto que se baseia em João capítulo 9. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Antes de Jesus fazer essa declaração, eu sou a porta. A história nos conta que Jesus estava caminhando. Era um sábado. E quando de repente ele avistou um cego de nascença. E diante desse cego, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus então respondeu: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Uma resposta naquele momento, naquele contexto, que destrói um pensamento que, quando uma criança nasce com algum tipo de deficiência, era consequência do pecado dos seus pais. E ali Jesus desconstrói. E diante daquele cego, Jesus declara mais uma vez, diante daquele cego: eu sou a luz do mundo. Então a história nos conta que Jesus cuspiu no chão e fez barro com saliva, misturou ali, e aplicou sobre os olhos daquele cego e disse para aquele cego: vai até o tanque de Siloé, lava os teus olhos. E assim o cego obedeceu à voz de Jesus, foi até aquele tanque, lavou os seus olhos, e a história nos conta que ele voltou a enxergar. O cego, ele era conhecido por toda aquela comunidade. Portanto, aquela comunidade começou a se perguntar: puxa, será que aquele mendigo cego que nós conhecemos, aquele que ficava mendigando? E quando aquele homem que havia sido curado ouviu, os seus vizinhos, aquela comunidade falando a respeito dele, ele fala para aquela comunidade: sou eu mesmo, sou eu. Ele respondeu, daí perguntaram: viu, mas como você voltou a enxergar? Conte para nós, o que aconteceu? Você nasceu cego e de repente você está enxergando. Algo mudou na sua vida? Então, aquele cego falou àquelas pessoas: eu estava caminhando quando de repente chegou um homem chamado Jesus. E ele fez barro e aplicou sobre os meus olhos e falou assim: viu, vai até o tanque de Siloé, lava.
Eu simplesmente fui, lavei e eu comecei a enxergar. E perguntaram, mas cadê esse homem? Onde está esse homem? Ele, não sei. E aquela notícia começou a borbulhar sobre aquela comunidade, a ponto de que chegou no ouvido da liderança religiosa. Quem? Os fariseus. Eles ficaram sabendo. E o que eles fizeram? Eles foram até esse cego, esse que era cego, e começaram a fazer perguntas para ele. E alguns chegaram a ele e começaram a interrogar a respeito de quem tinha feito. Quem foi aquele? O que aconteceu? E nesse diálogo ele fala que é Jesus Cristo que fez, e alguns fariseus dizem assim, esse homem não é de Deus, pois ele fez isso em um sábado. Que absurdo! Outros fariseus diziam, como pode um pecador fazer sinais como este, milagres como esse? E ocorreu naquele momento uma divisão entre os fariseus. Então perguntaram ao cego a respeito de Jesus. E o que você me diz a respeito de tudo isso? O cego, e marque bem como falar, o cego olhou para aqueles homens, a liderança religiosa, e falou assim, ele é profeta. Sabe bem, ele é profeta. Os fariseus não acreditavam que aquele homem cego de nascença tinha sido curado. Com isso, sabe o que os fariseus fazem naquele momento? Vou chamar os pais de vocês, vou chamar sua mamãe, seu papai e sua mamãe, e vou interrogá-los, para ver se de fato isso é uma verdade. Irmãos, naquele contexto, os fariseus haviam determinado que se alguém confessasse que Jesus é o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. Os pais do cego, sabendo disso, eles foram até os fariseus com medo. Haviam interrogatórios, foram com medo, sabendo desse decreto. E aqueles fariseus olhou para os pais ali, do ex-cego, e falou assim, viu, o seu filho nasceu cego? Sim, nasceu cego. Os pais responderam, desde quando ele nasceu, esse menino sempre foi cego. Como ele está enxergando? Esses homens perguntaram aos seus pais. E seus pais falaram assim, senhores fariseus, pergunte para ele, porque ele já é adulto e ele sabe responder por si próprio. Então chamaram novamente esse cego e fizeram novamente a pergunta. Olha, Jesus é um pecador. Eu quero que você jure. Queremos que você jure e fale a verdade. O cego disse, olha, se Jesus é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu era cego, agora estou enxergando. E os fariseus de novo perguntou, como que ele abriu os olhos seu? Vocês querem que eu fale de novo? Falou aquele ex-cego. Por acaso vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Não. Nós somos discípulos de Moisés. Que discípulo de Jesus? Jamais. E o que era cego falou assim, viu? Desde o princípio, na história humana, nunca se ouviu falar de alguém que curou, fez um milagre, de um cego de nascença. Aqueles homens, os fariseus, a liderança religiosa, tomado de raiva, de fúria, olhou para aquele ex-cego e falou assim, por acaso você virou nosso professor? Você quer nos ensinar? E sabe o que eles fizeram? Assim expulsaram aquele que era cego da presença deles. Só que Jesus ficou sabendo que aquele homem foi expulso. E olha que coisa linda, irmãos. Jesus vai ter o encontro daquele cego, que era cego. E encontrando aquele, pergunta, você crê no Filho do Homem? Daí a palavra do Senhor diz em João capítulo 9, versículo 36. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu já ouviste, é ele quem está falando contigo. Daí no versículo 38, este homem que era cego fala assim, eu creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, nessa passagem um detalhe importante e maravilhoso. Embora não são todas as traduções da Bíblia que coloquem da maneira correta. Pelo contexto, existe a comprovação que é dessa maneira que está escrito. Ou seja, ao observar essa passagem do 36 ao 38, nós vemos que em João o autor escreve Senhor com letra minúscula. E no versículo 38, João escreve Senhor com uma letra maiúscula.
E o que eu estou querendo dizer? Que existe uma mudança no coração daquele cego. Como nós podemos ver e analisar, Jesus, ele vai ao encontro do pecador. Jesus não apenas realizou uma cura física. Jesus não apenas dissipou as trevas que havia nos olhos físicos daquele homem, mas Jesus é aquele, a luz do mundo, que dissipou as trevas que havia no coração daquele homem. Portanto, Jesus mudou aquele homem, Jesus transformou aquele homem, a ponto de, quando nós analisamos, na primeira situação a qual perguntam para aquele ex-cego, quem é Jesus? Ele fala, é profeta. Logo em seguida, quando Jesus vai ao encontro desse pecador, ele fala em letra minúscula, Senhor, mas quem tu és para que eu creia? Logo em seguida, João escreve com letra maiúscula, Senhor, e ele fala assim, eu creio, Senhor. Quando nós temos a compreensão que Ele é o Senhor, isso nos conduz para a adoração. Vivemos de uma maneira que o adore, que o glorifique. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que esta luz do mundo brilhou sobre aquele homem. A sua compreensão, que era apenas de um profeta, avançou para o Senhor. Ou seja, naquele momento, aquele cego estava dizendo assim, Tu és o Senhor, Tu és o dono da minha vida. E começou a adorá-lo. Aquela compreensão de que Jesus é o Senhor levou à adoração. Toda mudança de coração nos leva à adoração. Enquanto aquele homem curado se prostra para adorar Jesus, Jesus aproveita para enfatizar diante daqueles homens, diante dos fariseus, a sua missão. E ele fala assim que Jesus fala àqueles homens que ele veio para abrir o entendimento de alguns e fechar as portas do conhecimento para outros. Os fariseus não conseguiam enxergar a enormidade de seus pecados e miséria, irmãos. Eles estavam rejeitando a salvação de Deus que estava diante dos seus olhos. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, são como maus pastores. Não estavam preocupados com as ovelhas, mas lançam fora. O homem cego de nascença, ele é uma verdadeira ovelha. Ele é uma verdadeira ovelha que foi excomungada, que foi desprezada, que foi expulsa pelas autoridades judaicas. Mas Jesus é o bom pastor que foi ao encontro daquele pecador. Esta cura desse cego, irmãos e irmãs, se criou um grande escândalo. Por isso que eu estou falando desse contexto, porque se criou um grande escândalo naquela região. E por que se tornou um grande escândalo esta cura? Porque foi realizada por Jesus Cristo. Jesus era alguém que já estava sendo rejeitado pelos fariseus, que eram pessoas dedicadas à lei, pessoas extremamente dedicadas ao zelo da religião. E Jesus causava muito desconforto ao zelo religioso daquelas pessoas, a esse grupo dos fariseus. Jesus não se encaixava nas expectativas daquela liderança religiosa. Jesus não se encaixava nas expectativas a respeito do ungido de Deus que viria. E por que eu falo isso? Porque Jesus, ele é de Nazaré. E os grandes mestres vinham da Judéia, vinham de Jerusalém, e não da quebrada de Nazaré, e não da periferia de Nazaré. Portanto, eles não o aceitavam. Cristo não se encaixava em uma expectativa que havia se criado pela liderança religiosa. Então, diante desses homens, Jesus conta esta parábola que nós acabamos de ler, no capítulo 10 de João. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, acompanhasse comigo. E ali, Jesus conta essa parábola. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Irmãos, Jesus aqui está falando e trata-se de um aprisco. Trata-se de um curral, sem cobertura, em um campo. E este curral, ele era cercado de pedras brutas, aquelas pedras grandes, e tinha uma porta pesada. Geralmente, este aprisco, ou este curral, ele era guardado por um porteiro. Com isso, um ladrão, um assaltante, jamais procuraria entrar pela porta, porque ele se depararia com o porteiro, ou se depararia com a porta trancada. Então, eles tentariam pular por outra parte. E aqui Jesus fala do ladrão, pois o ladrão é aquele que vem apenas para roubar,
diferente do assaltante, que é alguém que recorre à violência para se conquistar algo, para a obtenção de bens cobiçados. Então, nós vemos aqui no Evangelho de João uma diferença. Esta mensagem, quando Jesus está falando no versículo 1, é uma mensagem contra os líderes religiosos, os inimigos de Jesus, que estavam tentando ilegalmente ganhar domínio sobre o povo de Israel. Eles eram aqueles que roubavam as casas das viúvas. Por isso, aqui no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando que eles são ladrões. Veja que Mateus, versículo 23, 14, Jesus fala para a liderança religiosa, em específico os fariseus: ai de vocês, ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas. Em outras palavras, porque vocês roubam as casas da viúva. E para disfarçar, vocês fazem longas orações. Mas para vocês haverá uma condenação maior. Irmãos, esta liderança religiosa, além de agir como ladrões, eles agiam como assaltantes, porque eles recorriam por meio da violência para obter algo. E assim fizeram durante toda a história da igreja primitiva. Antes da igreja primitiva, eles já trabalhavam desta maneira. Eles perseguiam, eles faziam imposição, principalmente contra os cristãos. Eles tentavam ganhar o povo por meio da intimidação. E com isso lutavam para que ninguém passasse pela porta que é Jesus Cristo. E eles faziam isso de qual maneira? Intimidando. Da mesma maneira que fizeram com os pais do cego. Se vocês confessarem que ele é o Cristo, vocês serão expulsos da sinagoga. Portanto, eles eram ladrões e assaltantes. Daí no versículo 2, Jesus fala: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui Jesus está falando dele. Irmãos, Jesus é tão grande, Jesus é tão importante que não existem palavras que expresse quem ele é de maneira concreta na língua portuguesa. Nenhum símbolo, tomando sozinho, pode fazer justiça à sua grandiosa plenitude. Então, o que eu estou querendo dizer? Que de fato Jesus é tanto a porta como pastor. E nesta parábola nós vamos enfatizar a porta. É o que nós vamos tratar hoje. Mas nós vamos ver no próximo domingo Jesus falando dele como pastor. Daí no versículo 3 ele fala assim: o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Irmãos, isso é lindo. Nós podemos imaginar que durante a noite o porteiro ficava com as ovelhas, cuidando das ovelhas. O porteiro conhece a voz do pastor. Então de manhã ele ouve a voz do pastor e ele abre a porteira, ele abre a porta. Ali as ovelhas, de maneira imediata, reconhecem a voz do seu pastor. E olha que interessante quando nós observamos o contexto, aquela realidade de um pastor no Oriente Médio. E isso acontece nos dias atuais. Muitos pastores, ainda nos nossos dias, usam da voz para conduzir, para guiar as ovelhas. Isso é verdade com relação às ovelhas, animais de fato. Mas, em um sentido mais elevado, também diz a respeito de discípulos de Jesus. E deve-se ter em mente que a realidade do reino de Deus predomina aqui. Há casos registrados, irmãos, em que mesmo os pastores que tiveram seus olhos vendados, eles foram capazes de reconhecer cada ovelha individualmente. Agora, imagine comigo, Jesus, o bom pastor. Muito mais ainda, Jesus é o bom pastor que tem um conhecimento íntimo e pessoal de cada ovelha, de cada um que está aqui, de cada um que me assiste. Jesus é aquele que sonda o coração. Jesus é aquele que conhece você no seu íntimo. Jesus te conhece de longe, de perto. E da mesma forma que o pastor leva as ovelhas para o aprisco, Jesus é o pastor que conduz, que guia suas ovelhas por meio da sua palavra. Naquele contexto, no Oriente Médio, os pastores guiavam através da voz. Hoje eles usam algum outro tipo de instrumento para dar sinais, para que as ovelhas sigam seus sinais. Mas assim, ainda existem aqueles que é por meio da sua voz. E Cristo é o nosso bom pastor que tem guiado as suas ovelhas, a igreja, através da sua palavra. E, portanto, para as suas ovelhas, a voz de Cristo é suficiente. E depois, no versículo 4, fala que depois de conduzir para fora todas as ovelhas que pertencem
As ovelhas saindo, ele vai adiante delas. E as ovelhas seguem ele como um líder. Que coisa linda, pois conhecem a sua voz. Daí no versículo 5 fala assim, mas jamais seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, em um aprisco oriental, diversos rebanhos se reuniam à noite. E de manhã, ali apareciam vários pastores. E cada um fazia as suas próprias ovelhas sair. Ao chamar, somente as ovelhas que são suas responderiam à sua voz. As outras que pertencem a outros pastores não lhe dariam atenção, porque não é a voz do seu pastor. O pastor, depois de ter feito sair as dele, o que ele faz? Ele vai à frente delas. E as ovelhas o seguem. Este era o costume no Oriente Médio. E de imediato nós podemos observar que esse costume no Oriente Médio é a melhor ilustração que demonstra a nós a relação de Cristo e seus discípulos. Jesus é aquele que lidera, está à frente, é aquele que lidera. Ele não é aquele que induz. Jesus é o pastor que vai à frente. Por que ele vai à frente? Para livrar as suas ovelhas do perigo, para protegê-la. Jesus é o nosso pastor que vai à nossa frente, nos guiando, nos protegendo. Portanto, ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque é o pastor que tem nos guiado, é o pastor que tem nos conduzido, é Ele que tem nos guardado, é Ele que tem nos protegido dos ladrões, dos assaltantes, de pessoas más. A razão pela qual as ovelhas seguem seu próprio pastor é dado nas palavras. Sabe por que elas seguem o pastor? Porque conhecem a sua voz. É na palavra de Deus que o verdadeiro pastor dirige as suas ovelhas. Eles reconhecem a sua voz e o seguem. Isto é, confiam nele e obedecem. Irmãos, aqui, aparentemente, não parece, mas é uma palavra dura para todos que estão aqui. Porque da mesma maneira que Jesus, ele confronta aquela liderança religiosa, Jesus também confronta as suas ovelhas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. As minhas ovelhas têm compromisso com a minha voz. Podem ecoar inúmeras vozes nesse mundo. E podem ecoar inúmeras vozes nesse mundo sobre elas. Mas elas de longe conhecem a minha voz. Quando a voz não é do seu pastor, elas fogem. E por que eu falo que é duro essas palavras? Nós vivemos em dias de muitas vozes. Se você acessar a internet nesse momento, Facebook, Instagram, quantos ensinos, o YouTube, quantas pregações, quantos homens se dizendo pastores, homens que até aparentam ser piedosos, de uma boa oratória, mas que na verdade são ladrões e assaltantes. Jesus Cristo está dizendo que de uma maneira muito clara, minhas ovelhas não os ouvem. Minhas ovelhas não escutam homens que não são comprometidos com a sua verdade. Minhas ovelhas não escutam homens que não são comprometidos com o Evangelho. Ovelhas que não são do aprisco de Jesus amam escutar homens que não são comprometidos com o Evangelho, mas são comprometidos com o seu ego, que são comprometidos com a sua conta bancária, homens que destruem o Evangelho e ovelhas que não fazem parte do aprisco de Jesus. Não conhece a voz de Jesus, portanto dão ouvidos a esses homens. Tem muita gente que acredita ser ovelha, mas nunca passou pela porta das ovelhas, porque ainda está dando ouvido para hereges, não conhece a voz do Supremo Pastor, do Bom Pastor, e dão ouvido a esses hereges porque não conhece a voz, não conhece a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia jamais saberá discernir a voz do seu pastor. Crente que não vive um relacionamento com Jesus, jamais saberá quem é Jesus. Uma verdadeira ovelha, uma ovelha verdadeira de Jesus, não segue um estranho. Mesmo que ele vista uma roupa de pastor, mesmo que ele tente imitar o chamado de um pastor, mesmo que ele tenha um rostinho angelical e tenha uma boa oratória. Isso já foi tentado várias vezes no Oriente Médio.
fazendo teste com ovelhas. Colocavam um pastor que não era o pastor dela e tentavam convencer ela a guiar. Sabe o que acontecia? Esta ovelha não seguia, porque ela conhece a voz do seu pastor. Quanto mais um verdadeiro discípulo do Senhor, ele deve recusar a voz de estranhos, que vem com uma filosofia estranha, que vem com uma teologia estranha, que vem com uma ética estranha. Portanto, a verdadeira ovelha de Jesus não segue. Ele está de maneira resolutamente determinado em seguir somente o único pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. A todos os outros ele evita e ele sai horrorizado. Daí no versículo 6, Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Seus ouvintes ali naquele momento não entendiam a alegoria que Jesus estava fazendo. Então Jesus explicou. E assim Jesus fala no versículo 7. Então Jesus voltou a falar, porque aqueles homens não entenderam. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o que Jesus está querendo dizer com essa analogia de uma porta? Primeiro ponto, qual é a função de uma porta? Uma porta serve para dar acesso, além de abrir, dá acesso. Ela também fecha, ou seja, ela deixa o lugar seguro. Se nós fecharmos aqui as portas da igreja, esse lugar se tornará mais seguro. Não haverá acesso. Jesus está dizendo que Ele é o único acesso ao Pai ao declarar, eu sou a porta. Observe que Ele diz, eu sou a porta. Ou seja, a única entrada. Não existem janelas, não existem outras portas que deem acesso a Deus, que deem acesso ao Pai, mas Ele é a única porta. Através de uma porta nós temos acesso, amém? Mas também, através da porta nós controlamos o acesso. É só fechá-la. Quando nós fechamos, nós bloqueamos o acesso. E sabe o que Cristo está querendo dizer? Cristo está dizendo que somente entra pela porta quem Deus quer. Somente quem Deus traz. Não foi assim no Antigo Testamento? Quando Deus fechou a porta da arca de Noé? Ali, dentro daquela arca, só estava quem Deus queria. Ali dentro daquela arca só estavam os escolhidos, Noé e a sua família. E a Bíblia nos fala que aquela porta foi fechada, porque a porta ela tem tanto propriedade de dar o acesso, como também de controlar o acesso, de fechar e também de dar segurança. E nós vemos em João capítulo 6, versículo 44, que Jesus fala assim, e olha que palavra maravilhosa, Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Se hoje nós estamos aqui é porque o Pai tem trazido a você. Se você tem me assistido é porque o Pai tem trazido a você ao bom pastor, à porta. A porta também tem como finalidade um lugar seguro. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus Cristo está declarando que Ele é a porta, Ele está dizendo que nós estamos seguros nele. Em Cristo a nossa salvação está garantida. Não existe nada que possa acontecer nessa vida que nos separe do amor de Cristo Jesus. Nele nós estamos totalmente seguros. Ele é a garantia da nossa salvação. É nele, somente nele, por meio dele. Daí João capítulo 6, versículo 37, Jesus faz outra declaração maravilhosa. Ele diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ou seja, Cristo é a porta que nos dá a segurança. Não existe exatamente nada nesta vida, seja a doença, a Covid, seja tribulações, que nos separará, que vai nos separar do amor de Cristo Jesus. E Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo é a porta daqueles que se submetem ao seu senhorio, aos seus cuidados. Só entraremos no reino do céu
Através da onde? Da janela? Não, através da porta, ou seja, somente através da pessoa de Jesus Cristo. Daí no versículo 8, Jesus diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouvirão. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Jesus está se dirigindo à liderança religiosa, está se dirigindo ao sinédrio, está se dirigindo aos saduceus, aos fariseus, aos escribas. Toda aquela liderança que havia em Israel. Eles eram os que estavam tentando, mediante a intimidações, roubar o povo. E dessa maneira obter honra para si mesmo, de uma maneira ilegal. E isso ocorria muito antes da vinda de Jesus. Se ameaças fossem insuficientes, eles recorriam à violência. Eles de fato eram tanto ladrões como salteadores. E o pior é que naquele contexto, e também no nosso contexto, muitas pessoas ouviam esses líderes religiosos egoístas. E Jesus fala: mas as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, não os ouvirão. As verdadeiras ovelhas conhecem bem a voz do seu pastor. Daí no versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, isso é maravilhoso, pois desde o início da igreja primitiva existiram muitos caminhos, muitas doutrinas, muitos ensinos, muitos pastores, muitos padres que apontavam um caminho falso. E com isso, muitas pessoas se desviaram do verdadeiro evangelho por causa da sua ingenuidade e acabaram dando ouvido a essas pessoas más. E muitos morreram sem desfrutar nesta vida os benefícios que Deus tem na sua palavra. Ainda hoje, isso é algo muito real, que persiste em nossos dias. Pois em nossa cultura tem sido alimentado em que todas as religiões levam a Deus e que Deus está em todas as religiões. E assim apresentam um método para se chegar a Deus. Uns dizem que para se chegar a Deus basta fazer um ato de fé. Oferte o máximo que você conseguir. Se possível, dê seu carro e seu apartamento. Assim você chegará ao topo da montanha. Outros dizem que para se chegar a Deus é somente através de Maria. Outros dizem que para se chegar a Deus basta ter um bom comportamento, ter uma fala mansa, um sorriso no rosto, fazer obras sociais. Alguns dizem que são bons suficientes, pois não fazem mal a ninguém. Com isso se chegarão a Deus, pois eles merecem, são merecedores. Mas nós olhamos a palavra e Cristo vem e nos confronta dizendo: eu sou a porta. Que confrontador! Jesus vem e diz: eu sou o único acesso ao Pai. Eu sou o único acesso à salvação. É por meio de mim que vocês encontrarão o quê? Pastagem. Ou seja, vocês serão saciados, alimentados. Não existe nada nesse mundo que saciará o seu coração, mas quando você passar pela porta, o seu coração faminto, desejoso, ele será alimentado, saciado. Jesus vem e diz através da palavra: não existe outra porta. Maria não é a porta. Maomé não é a porta. Sua capacidade não é a porta. As suas obras sociais não é a porta. A sua igreja não é a porta. Eu sou a porta, Jesus diz. Versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Irmãos, eu sei que nós crescemos com ensinos que falavam que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é uma verdade. E usam desse texto para falar. Mas aqui não está falando do diabo. Embora o diabo faça tudo isso, mas aqui não está falando do diabo. E eu gostaria de desconstruir isso que está na sua mente. Como nós podemos compreender através do contexto todo. Aqui, Jesus está se direcionando aos fariseus, à liderança religiosa. Não é o diabo. Ali a liderança religiosa. Eles eram como ladrão, roubavam. Eles eram como assaltante, matavam. Eles destruíam os lares que eles entravam.
Mas ali Jesus, enviado por Deus, o Filho de Deus, vem e entra na história para nos dar a vida. E dar a vida com plenitude. E eu finalizo com as palavras de Jesus nessa manhã. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Que nesta manhã você possa passar pela porta. Não importa quantos anos você tem dentro de uma igreja. Pois se você tem dado ouvidos a vozes que não é do seu pastor, é porque se faz necessário você novamente passar pela porta. E Jesus nessa manhã, como bom pastor, com o cajado e com a vara, Ele te puxa. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não me der, e nesta manhã o Senhor te chama. E eu convido a você nesta manhã a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por essa palavra, que nesta manhã você possa com o seu coração passar pela porta. Porque Ele é o único caminho, igreja, que nos dá acesso ao Pai. E nele nós estamos seguros. E eu convido a você a fechar os seus olhos e juntamente comigo fazer uma oração. Você que me assiste e me acompanha,